Abner Luiz chegando. Estamos com saudade de Fábia? Estamos com saudade de Fábia. Mandou um coraçãozinho para você. Então, outro coração. Segunda-feira ela está de volta? Volta, com certeza. Estará por aqui. Então, tomara que a Copa acabe direitinho, né? Até hoje, ou então... Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Emocionante essa Copa em Belém, com a nossa cara, né? Ontem eu dei uma volta na cidade, por sinal, à noite, com a família... Tudo lotado. Onde tu chegava, Belém numa vibe assim... Parece que todo dia é sexta-feira durante essa Copa. Exatamente. É isso que eu imaginei, é isso que eu pensei Sextou também. por 2 semanas. Ontem aquela área ali da Estação das Docas, Porto Futuro e tal, tudo muito cheio, tudo muito lotado. Pessoal, a economia bombando também, né? Pessoal Graças vendendo. a Deus. Isso que é bom, né? Ver que os nossos vendedores, os nossos comerciantes estão com tudo. E como é que tá a galera do Paysandu, do Remo, do esporte aí? Então, é por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, para você lembrar. Tem gente que já sabe decorado, tá? É mais ou menos isso. Olha, Curitiba já garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem Atlético Paranaense, que joga em casa, Criciúma, que joga fora de casa, Goiás, que joga fora de casa contra o Clube do Remo. A Chape, na 5ª colocação, joga em casa, está na frente do Remo no critério de desempate, e o Clube do Remo joga em casa, pega o Goiás. Esse é o confronto direto dessa galera aí que está querendo chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem o Novo Horizontino, já sem chance, ele só pode chegar até 60 pontos. O Paysandu joga no final de semana, ele vai pegar o Atlético no mesmo horário que o Remo joga, às 4h30 no domingo. Por quê? Porque o Atlético tem 41 pontos, está a 1 ponto da zona do rebaixamento, onde tem a Ferroviária. O Botafogo está abaixo também com 41. E o Atlético recebe o Paysandu e precisa dessa vitória, o Atlético. Logicamente que o Botafogo e a Ferroviária apostam no papão aí nesse último jogo para não caírem aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, o que já aconteceu com Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. A Série C vai puxar mais um daí. Então, a gente vai saber no final da rodada se Ferroviária, Botafogo de São Paulo ou o próprio Atlético. Abner, o que é que tu achas do Remo? Olha, tu acreditas que dá ainda? Olha, dá. O Remo, eu acho que o mais difícil para o Remo, sinceramente falando, é ele conseguir a vitória. De jogar e ganhar o seu jogo contra o Goiás, que era o mesmo, que também está lutando para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo vai ter pelo menos 3 desfalques para essa partida. O Marcelinho dificilmente joga. Lá no ataque, os 2 jogadores de beirada, os 2 uruguaios que se comportaram de forma inconveniente na partida passada e foram expulsos, também não vão para o jogo. Mas isso não tira do Remo também a chance de ganhar. O plantel é vasto e vai ter o apoio total do seu torcedor. 50 mil pessoas, não tenho dúvida, que estarão no Mangueirão torcendo pelo Clube do Remo, ou seja, a torcida vai fazer o mesmo que fez durante toda a temporada, sendo a torcida referência aí dentre as 20 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. E já emendando o assunto, o jogo do Avaí deixou a torcida, né, e os jogadores do Remo em uma situação que a gente pode chamar até de complicada por não depender só dele, né? Agora o time se prepara, né, para enfrentar o Goiás no domingo, e a pressão, não tenho dúvida que vai ser grande, já que o jogo ocorre, como eu disse há pouco, dentro do Mangueirão, perante a torcida e com essa cobrança, logicamente, de vitória. Vamos acompanhar. No penúltimo treino da semana, o sentimento para o jogo contra o Goiás é de ansiedade. Afinal, faltam 2 dias para o jogo mais importante do Remo neste século. I played before big games in my life, but how I feel about this game on this Sunday is something special, because we're going to happen something very important for this club and for these people that they are. E se tem uma coisa que o Remo vai precisar neste domingo é ter o controle mental. Até porque em um Mangueirão lotado, jogo de alta tensão, a cabeça tem que estar fria. In the last game, I think everything was perfect, everything was good until we received the penalty. After this penalty, all the players go down because Avaí, he didn't pass the half of us. We press them, we make chances to score. After we lost a little bit our control, and this happened, in football is... Apesar da ressaca dos últimos 3 resultados, não se pode deixar de acreditar.
After now, this week, last week, everyone now feel bad. All the players, all the fans, that we lose one situation, it was in our hand, and now it's not anymore to our hand, you know. So now everyone feel more hard, more difficult, but everyone believe on this dressing room because we are like family that we can make, we can win and we can promote in first division. Buscando equilíbrio, o Remo se prepara para a última rodada da Série B. E um jogador que carrega a responsabilidade de ser decisivo é o grego Panagiotis Taxides. O meia já apareceu com destaque nesta reta decisiva do Leão. Contra o Atlético, deu uma bela assistência para Pedro Rocha abrir o placar. Já em Cuiabá, de cabeça, marcou o primeiro gol com a camisa do Leão. E para um jogador que veio pela primeira vez para a América do Sul, estar no norte do Brasil já é uma aventura. Vivenciar a paixão do torcedor paraense tem sido algo singular. E para a Pana, se o acesso vier, a temporada vai terminar de um jeito especial. Personal, maybe he can be the most happy trophy in my career that I win with this club if we make something like this, because it's something that no one expects. No one believe, no one in the beginning trust this club. E se o Remo ganhar Viu o que ele nesse falou próximo aí, jogo? no final? O que é que ele disse? Você não traduziu? Um abraço para todo mundo do Mundo de Ele Pará. é da Grécia, né? É, ele falou isso aí. E é um jogador referência de meio campo, é um cabeça pensante. Né? Não foi tão bem nos 2 jogos fora de casa, nesses últimos 2 encontros. Ele vinha de uma lesão na panturrilha. Mas vamos torcer para dar tudo certo. Olha, o Marcelinho não deve ir para o jogo mesmo, ele não foi a campo durante toda a semana. Hoje tem um último treino, né? Amanhã, na realidade, é o último treino, ainda tem 2 treinos para o Remo fazer antes da partida de domingo. Lembrando que os jogos de todas as equipes que tem alguma coisinha ainda, né, aí pode ser disputado, serão esses jogos todos no mesmo horário, tá? 16h30. Então, tu vais para o estádio ou não vai para o estádio, tu vai estar assistindo esse jogo do Remo e, ao mesmo tempo, acompanhando os outros resultados dos jogos que interessam, né? Horários combinados. Então, já liga aí na Rádio Liberal, né? Já deixa o radinho do lado aí, bota o som de casa, do carro e já acompanha os jogos, os placares, para saber se está dando certo aí. É. Não precisava disso, né? Não precisava disso. O Remo ficou próximo aí de chegar já nesse último jogo. Teve outra chance. Classificado, mas não rolou. Agora o leite já derramou, só tem que pegar e enxugar e botar de novo no copo e conseguir essa classificação. Lembrando sempre, tanto o Remo quanto o Goiás brigam por essa vaga. O Goiás basta vencer, né, que ele vai para a Série A. dele. Só depende dele. O clube do Remo não, ele tem que vencer, torcer por um empate. Tem 2 resultados que ele pode torcer aí que colocam o Remo na Série A. Por exemplo, um empate da Chape contra o Atlético Goianiense lá em Chapecó. Se der empate ou vitória do Atlético Goianiense e o Remo ganhar aqui, ele está na Série A. E lá em Cuiabá, o Cuiabá vai enfrentar o Criciúma, né? Se o Criciúma empatar lá, o Criciúma tem chance de subir para a Série A. E só não sei se ele perderia, por exemplo, para o Goiás. O Vidas pode me ajudar caso o Goiás vença o Remo aqui. Mas a gente não está contando com essa possibilidade de vitória do Goiás. Então, o Remo tem que torcer por uma vitória do Cuiabá frente lá o Criciúma e conseguir essa vitória aqui. O Remo tem que ganhar. Empate não serve, é só vitória mesmo nesse jogo do próximo domingo, 16h30. Vamos todos ao Mangueirão, chegar cedo, gente. Os portões devem abrir às 11 horas da manhã. Vai lotado, sabe que o trânsito vai ficar ruim, fim de COP também. Te organiza. Domingo Domingo toma tem jeito. gente que não está trabalhando, então arruma as coisas cedo e te manda lá para o Mangueirão de uma forma bem organizada, calma com a família também. A gente quer ver uma festa muito bonita por lá, não é, Abner? Vai na Série B para lá e volta Com a na Série A. E o point vai ser onde? Lá? Olha, a pessoa escolhe. Ela pode ir para cá na casa dela, ela pode ir para a Doca, ela pode ir para Pra Tamandaré, vai para a Cidade Nova. O torcedor escolhe. Só não sei a hora que esse povo vai chegar em casa, caso o Remo, logicamente, chegue na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também, se não chegar, permaneceu na Série B, se organiza, faz um bom time no início da temporada para tentar de novo chegar à Série A do Brasileirão. Querendo ou não, foi uma campanha muito interessante e até surpreendente, né, porque a gente estava acostumado a ver o Clube do Remo nos últimos anos. Claro que a gente tem visto o Remo subindo de divisão, ele bateu na Série B, caiu na época lá da pandemia,
E esse ano o Remo conseguiu o título do Campeonato Paraense, conseguiu trazer de volta a autoestima do seu torcedor, foi líder de público e de renda, foi um time que ganhou muita projeção nacional, né? Viveu-se uma expectativa muito grande, acredito até que o Remo, as pessoas fora aqui do Pará, no Eixo Rio-São Paulo, os jornalistas brasileiros, torceram muito para que o Norte retornasse à Série A. Ainda é possível, logicamente, nessa última rodada. Então, o Remo ganha essa projeção, o Remo consegue fazer investimentos, né? E ontem eu até dava esses dados, o Remo em 29 jogos em casa como mandante, em todas as competições que ele disputou esse ano, ele vai bater nesse jogo do Goiás 20 milhões de reais bruto. Tá? 20 milhões de reais de receita só de bilheteria. A gente não está falando de bar, não está falando de alimentação, do comércio ali ao redor, estacionamento. Então, é um faturamento bem interessante, que fazia muito tempo que não se via no Remo também. Ele com poder de investimento de trazer jogadores que nós não víamos por essa praça, né? E aí isso deu ao Remo a condição de chegar onde está. Agora, o Remo ele não fez gordura no campeonato para poder chegar nesse momento. Ele fez essa gordura nessa reta final. Só que quando faltavam aí 4 jogos, os 3, 2 empatou, 1 perdeu. Faltou, e seria fundamental uma vitória nesses 3 últimos para chegar na última rodada. Elas não vieram, tudo bem, mas é agora. E quem é remista sabe como funciona. A gente quer ver o Pará em destaque até no futebol brasileiro, quem sabe na Série A. Então, boas energias aí. E o Paysandu, Abner? E o Papão? Olha, o Papão que tivemos essa semana, né, a saída, por exemplo, do Sub-20 da Copa do Brasil. Se o Paysandu passa ali na Curuzu do América Mineiro, ele seria semifinalista da Copa do Brasil Sub-20. Olha como seria bem legal, de repente, o Paysandu disputar um título nacional no Sub-20, mas acabou saiu nos pênaltis, nós mostramos isso. E aí a delegação segue hoje para fazer esse último jogo, né? O Inácio Neto no comando da equipe, o Paysandu se preparou lá no seu centro de treinamento. A gente vive a expectativa dessa escalação do Paysandu, né? Deve usar alguns meninos da base e alguns jogadores também que não estavam usando, porque nessas últimas rodadas da Série B, o Paysandu tem desfeito o plantel, tem acertado com os jogadores e alguns já deixando Belém. É aquilo, honrar a camisa, vestir o manto e representar a equipe nessa última partida. Vai ter muita gente de olho. Falam aí as línguas grandes que o Paysandu deve receber um incentivo, né, para complicar esse jogo contra o Atlético lá, pelo menos de 2 equipes que têm interesse no resultado desse jogo. Pode ser a garantia aí de um Natal com um peru mais recheado aí, né, de repente. Falam em R$1 milhão, por exemplo, mas aquela é a conversa de que é muito de bastidor. Não vai ter nenhum documento assinado, não vai ter nada disso. Nada oficial. Até porque não pode, não é para o clube, né? De repente, alguém ligou aí no capitão do Paysandu e disse, olha, tem um agrado aí para vocês. E é para ganhar, né? Não é para outra coisa, que não seja ganhar ou até mesmo empatar esse jogo lá e atrapalhar a vida do Atlético. O Atlético recebe um time que está rebaixado, um time que está com plantel reduzido, jogando dentro da sua casa. Aí, se o Atlético não fizer a parte dele, culpa é dele, é porque ele não era para ele permanecer mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma boa viagem aos bicolores que representem, honrem a camisa nessa última partida aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Ano que vem, o Papão disputa a Série C do Campeonato Nacional. Ainda não tem técnico contratado, somente o seu executivo que foi contratado, mas ainda não foi apresentado. Só quem foi apresentado foi a nova diretoria de futebol, o novo executivo, e aí a gente vive a expectativa de que o Paysandu vai trazer para treinar a equipe para a temporada 2026. E lembrando que a gente está chegando já no mês de dezembro, e em dezembro é aquele período que você monta o seu elenco, porque ano que vem o calendário muda, tá? E o Campeonato Brasileiro vai começar bem mais cedo, o Campeonato Paraense também, e ano que vem é ano de Copa do Mundo. Não esqueça disso, viu? Você vai para a Copa? Será? Se eu conseguir uma folguinha, se eu conseguir dar um jeito. Mas é isso, não é, Abner? Também acreditar nos meninos da base, para ver se a gente forma um time bem bacana também, né? Mas a gente fala isso todo ano, que a base é importante. Os clubes também falam, mas a gente não vê efetivamente o investimento necessário. Um bom final de semana para todo mundo. Vamos para o Mangueirão. Aí eu te pergunto que está aí do outro lado e torce para o Clube do Remo. Eu volto na segunda-feira aqui para falar de esporte com o futebol do Pará na elite do futebol nacional ou ainda na Série B?
Fica a pergunta ao torcedor do Remo. Ao torcedor do Paysandu, não tenho dúvida que a resposta é não, não, não. Tchau, Secando gente. até o fim. Tchau, Abraço, bom fim de semana para você, viu? E veja a seguir, ontem foi ao ar o